Paz do Senhor, amados irmãos. Que bom nós estarmos aqui novamente para juntos aprendermos a palavra de Deus. Queremos trazer uma palavra a respeito da lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Chegamos ao capítulo 5, aos Efésios, objeto do nosso estudo, que tratará a respeito da nossa conduta em relação à família. Antes, gostaria de deixar um texto paralelo para esta aula. Jesus contava com 12 anos, era o Filho de Deus, mas era uma criança e viveu em um contexto familiar. O que a palavra de Deus nos ensina? O menino Jesus permaneceu em Jerusalém sem que os seus pais percebessem. Ao retornarem, perguntou a sua mãe, Lucas capítulo 2, versículo 48, Filho, por que fizeste assim para conosco? Após a resposta um tanto enigmática do menino, a Bíblia registra um princípio inegociável. Versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Os papéis da família são bem definidos: autoridade, submissão, respeito e amor. Nem Jesus foi poupado destes propósitos ou destes princípios. Pois bem, o nosso texto áureo nos traz uma palavra que nos diz aqui: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Gênesis capítulo 2, versículo 21, também nos diz: E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não há mais duas entidades, dois indivíduos, mas agora uma só entidade, um só casal. Como esta laranja, uma só fruta. São duas metades, mas que não deixam de ser uma única laranja, duas metades, formando uma só unidade. Os papéis da família, então, eles são muito bem definidos. Espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, fisicamente e de toda forma, o casal deve buscar a unidade. Diz a palavra de Deus também em Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 3, um versículo bastante conhecido nosso, onde diz que o cordão, como este aqui, de 3 dobras, eles não se quebram tão depressa. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 3. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 19, versículos 4 ao 6. O apóstolo Paulo demonstra para os crentes em Éfeso que a felicidade do lar depende muito das relações corretas entre maridos e esposas, pais e filhos, que resultem em disciplina, lealdade e amor. Segundo o apóstolo, um lado e outro devem cumprir sua missão e fazer cada um a sua parte, que assim possa assegurar a perfeita harmonia da família. E nós sabemos que há um esforço concentrado do inferno para desestabilizar e destruir a família. Há uma clara conspiração de forças hostis que se mancomunam para desacreditar esta instituição divina. Nesta parte da epístola, o apóstolo Paulo compara a união do marido e da mulher à união espiritual,
que existe no propósito de Deus entre Cristo, a cabeça, e seu corpo, que é a igreja. Veremos, portanto, no capítulo 5 aos Efésios, a conduta ideal requerida nas Escrituras Sagradas para os relacionamentos no âmbito da família cristã. A abordagem traz apontamentos em relação às particularidades da criação e às funções do homem, da mulher e também dos filhos. O nosso primeiro tópico traz como título a conduta do crente como marido. Ao estabelecer a família, Deus prescreveu diferentes funções para o homem e para a mulher. Apesar de havê-los criado iguais, Deus distribuiu-lhes deveres e privilégios distintos. Conhecer e assumir os papéis, deveres, privilégios e funções do marido e da mulher é um princípio de fundamental importância para o sucesso do casamento. Vamos, portanto, ver os papéis, as funções de cada um deles. Primeiro, o papel do marido como líder da família. Efésios, capítulo 5, versículos de número 24. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 24. O marido deve liderar a sua casa, e do mesmo modo como Cristo lidera a sua igreja. Um grupo social sem um líder é um convite ao caos. No mesmo sentido, salienta-se que é um desastre quando um exército está sem comando. Toda a sociedade ordenada se apoia em dois pilares fundamentais: autoridade e sujeição à autoridade. Uma comunidade só funciona como deve quando seus membros observam esses dois princípios básicos. Em nosso tempo, esse princípio tem sido deturpado, porque as mulheres conquistaram um espaço muito grande na sociedade. A Bíblia define a posição da mulher em relação ao homem e a coloca não em superioridade, para que não haja crise de liderança dentro do lar. Porém, a autoridade do homem sobre a mulher não significa, de modo algum, inferiorizá-la. A sujeição da mulher ao seu marido é feita no Senhor, que a dignifica e a valoriza diante do marido, dos filhos e da sociedade. E por sua vez, o marido, sendo um servo de Deus, corresponde a essa sujeição dela. As mulheres devem sujeição a seus maridos e estes devem ser sujeitos ao Senhor. Esse princípio não admite a dominação de um lado e a escravidão de outro. Vamos agora então ver o segundo ponto desta lição, que fala sobre o amor como elemento primordial. É o versículo de número 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. É o versículo de número 25. O amor de Cristo para com a igreja foi um amor altruísta e incondicional. O amor altruísta é o oposto do amor egoísta, que é condicional. Um amor altruísta, isto é aquele que não espera ser retribuído. Aqui Paulo usa o termo grego agapau para expressar o amor que o marido deve ter para com a sua esposa. Expressa o amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. Quando o marido quer que a sua mulher viva
Quando o marido quer que sua mulher viva só para ele, em função dele, e ele quer ser o centro de todas as coisas dentro de casa, sabemos que o casamento adoece. Como observado, ressalta-se que esse amor implica, notadamente, a prática de algum tipo de sacrifício, como diz as Escrituras, nessa carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, na parte B. Cristo amou a igreja como a si mesmo e se entregou por ela. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e do perdão, e não por ameaças ou imposição autoritária. Da mesma maneira, os maridos também devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor e não do autoritarismo. Ressalto uma mensagem que eu ouvi a respeito de um dos motivos alegados para o fim do casamento é aquela frase que o amor acabou. Primeiro, nós temos que entender que tipo de amor nós estamos falando. Em 1 aos Coríntios, capítulo 13, dizem que as profecias elas serão aniquiladas, as línguas cessarão e a ciência desaparecerá, mas o amor, ágape, permanecerá. E nesta mensagem que eu ouvia do pastor Cláudio Duarte, ele diz que antes do amor propriamente dito, vem a admiração e o respeito. Ou seja, dá tempo de salvar o casamento antes de determinar o fim do casamento. Número 3. O cuidado do marido à esposa. Efésios capítulo 5, versículo 29. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isto significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Quem ama, cuida. Acrescenta-se ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Assim como a igreja é o corpo de Cristo sobre a terra, também a esposa é a extensão de seu esposo. Portanto, quando um esposo cuida amorosamente de sua esposa, ama-se a si mesmo. Neste aspecto, amar a pessoa, amar a esposa como sendo o próprio corpo, implica em proteger a esposa e providenciar e prover uma vida digna a ela. Essas ações, esses cuidados, não se limitam às provisões materiais, mas também estão incluídos o afeto, a atenção, o carinho, a consideração, o respeito e a honra, entre outros. Tais demonstrações devem ser sinceras, tanto em público como em ambiente particular e de modo permanente enquanto ambos viverem. O nosso segundo tópico traz como título a conduta do crente como esposa. Primeiro, o conceito da submissão cristã. Efésios capítulo 4, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, e sim voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Falar de submissão é tratar de um assunto extremamente sensível e delicado na nossa cultura odierna. Até porque muita gente não entende o que a Bíblia diz sobre este assunto. Foi dado ao marido a responsabilidade de guiar a família, mesmo com o sacrifício de sua própria vida.
O papel da mulher é apoiar, ajudar e sustentar o marido no desempenho dessa missão. Por isso, chama-se submissão. Ou seja, a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa e cuidar dela a ponto de morrer por ela. Número 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Um judeu ortodoxo recitava diariamente, pasmem, e agradecia ao Senhor por não ter nascido nem gentio, nem escravo e nem mulher. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual ao homem. Haja vista o episódio da mulher samaritana, onde Cristo quebrou este paradigma, se opondo ao preconceito e à discriminação contra a mulher. Terceiro e último, nós temos a conduta do crente como filho. Número 1, a responsabilidade dos pais. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Os filhos terão a sua formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões na vida dos filhos. A primeira dimensão alcança os filhos pela instrução, isto é, refere-se ao que dizemos aos nossos filhos. A segunda dimensão é a influência, isto é, o que fazemos diante dos nossos filhos. A terceira dimensão é a imagem que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia. 2. A conduta requerida dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais. A obediência dos filhos aos pais, feitas no Senhor, só trará benefícios morais, físicos e espirituais para as duas partes. A obediência é um dever moral. Os filhos devem obedecer aos pais, porque isto é justo aos olhos de Deus. Na cultura moderna do mundo em que vivemos, esse princípio é rechaçado, porque os pais, em nome de uma liberdade que escraviza, mais escraviza do que liberta, perderam o controle sobre os filhos. Os filhos que amam e respeitam os pais obedecem, porque possuem uma consciência cristã de responsabilidade para com Deus e para com os pais. Número 3 e último, o mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, versículo 3, que diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e uma vida longa. Concluímos aqui então este resumo dizendo que no modelo divino todos os membros da família cumprem deveres específicos que, quando observados, trazem benefícios incontáveis: paz, prosperidade e bem-estar. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar através desta lição, é o que nós desejamos. E até uma próxima oportunidade. Amém.